Com 3 derrotas consecutivas, o início de Série C do Guarani assustou todos os torcedores. Depois de sair da lanterna da competição, o Bugre seguiu lutando contra a zona de rebaixamento até a 8ª rodada, quando venceu o Retrô em Pernambuco. Antes da vitória, o Bugre já tinha iniciado um processo de reformulação. Farney Coelho assumiu o cargo deixado por Rodrigo Pastana e Marcelo Fernandes o lugar de Maurício Souza. Além de muitas mudanças no elenco bugrino, somente na última janela de transferências foram 9 chegadas e 5 saídas. Mudanças essas que logo deram resultado e nos últimos 5 jogos, nenhuma derrota e 3 vitórias consecutivas, saltando da 17ª para a 10ª colocação. Cheguei, o time tinha 3 jogos e 3 derrotas, né? E na minha chegada nós tivemos que ficar 5 jogos com o grupo que ainda tinha, né? E é um grupo que eu gosto de enfatizar isso, que é um grupo que realmente fez de tudo para conseguir o melhor pelo Guarani e está provado mais do que nunca por tudo que eles estão fazendo. E a chegada dos jogadores à janela foi importante, aí o pessoal trabalhou bem, aí o Fábio, o presidente, o Elano. A gente procurou trazer jogador que chegasse aqui, não precisasse ainda ter tempo de recuperar, de se adaptar. Os jogadores chegaram já. E esses 30 dias agora com 3 jogos, como eu falei, foram importantíssimos para a gente deixar o grupo bem linear na questão física, né? Boa parte do desempenho recente passava pelo atacante Rafael Bilu, que deixou o Bugre rumo ao Juventude. Além do jogador, Marcelo Fernandes pode ter novas dores de cabeça. Emerson Barbosa, titular absoluto do Bugre, também foi procurado por Paysandu e Cuiabá, que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. O interesse das equipes motivou o clube campineiro a iniciar conversas com o lateral por uma renovação, mas também ficar de olho em possíveis alternativas. Emerson tem contrato com o Guarani até abril de 2026 e além de uma prorrogação até o fim de 2027, o Bugre também discute um aumento salarial e trata a negociação com urgência. Isso aí eu deixo com a diretoria e com meus empresários, mas eu estou 100% focado no Guarani. Meu objetivo é primeiramente aqui, sou atleta do Guarani, então estou focado aqui. Enquanto conversa com o jogador, o clube também demonstrou interesse na contratação de Renan Castro, lateral esquerdo do Água Santa, de 29 anos. Além de Emerson, quem também foi procurado pelo Paysandu foi o volante Natan Camargo. Emprestado ao Guarani pelo Red Bull Bragantino até outubro, seu destino passa também pelo interesse do clube de Bragança. Já o meio-campo Caio Melo foi sondado pelo Persija Jakarta, da Indonésia. O clube recentemente anunciou a chegada do técnico Maurício Souza, ex-Guarani, que indicou o meio-campista ao Persija. E outro que também pode deixar o Guarani é o centroavante Samuel. Em negociações com o futebol marroquino, o jogador deve rescindir seu contrato com o Bugre para assinar com o seu novo clube. É o seguinte, ontem falei aqui do Natan Camargo, né, que está de saída do Guarani, pertence ao Red Bull Bragantino, e falei o time do Paysandu. Não é o Paysandu, é o Remo. O Remo que está levando o Natan Camargo. Ele pertence ao Red Bull Bragantino e tem uma cláusula no contrato que tem que ser liberado caso um time de uma divisão acima esteja interessado. Então, Natan Camargo vai para o Remo. Vai fazer muita falta. E o Caio Melo também pode deixar o Guarani. Só que a diretoria, como está fazendo um esforço para manter o Emerson, também está conversando para tentar manter o Caio Melo e também o Natan. De um meio campo de 3 que trouxe o Torres para ajudar, para acertar, para encaixar, você perder 2 titulares nessa altura do campeonato, eu se fosse, aqui no ar-condicionado, sentado na cadeira, dando palpite, é muito fácil. Mas se eu sou a diretoria, Gleger, eu tentaria, é melhor manter os 2 do que contratar na janela outros jogadores. Eu também acho. Isso é importante, o CH tocou num assunto importantíssimo. Os caras já estão entrosados. E hoje o esquema do Marcelo vai muito em cima desses 2 jogadores. Olha o que jogou o tal do Natan no último jogo. O Caio Melo ficou fora, né?
Mas olha o que jogou o Natan. Então, para mim, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta. Tomara que eles consigam. O Emerson parece que já está conversando, né? Também não seria legal perder o Emerson, não. Que é bom jogador, encaixou, está indo muito bem. Então, eu também faria um esforço para segurar esses atletas. E para você, Breno, saídas e chegadas do Guarani. Eu acredito o seguinte, Batista, o Emerson é o principal para a diretoria tentar renovar. O que a diretoria está tentando, né? Renovar até o final de 2027. Hoje o contrato dele vai até o final do Campeonato Paulista do ano que vem. Dar luvas para o jogador, né? Que é uma compensação financeira, e aumentar o salário do jogador, além de multa rescisória. Essa é uma situação. Com o Caio Melo, estão tentando fazer a mesma coisa. O próprio Juventude, que levou o Bilu, tentou levar o Caio Melo também, mas não conseguiu. A situação do Natan é mais complicada porque o Remo tem dinheiro, o Remo tá com o Marcos Braz comandando o futebol do Remo hoje, e o Remo tá lutando para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Guarani, no caso o jogador, ele pertence ao Red Bull Bragantino e não ao Guarani. Então fica mais difícil manter o Natan Camargo. Quer mais uma informação, Batista? Aliás, é um jogador que tá deixando o Paysandu. Ele é paraguaio, Pedro Del Valle, atacante. Esse jogador já interessou o Guarani, só que por conta de uma lesão acabou não acertando. Agora ele está deixando o Paysandu, deve ser negociado na próxima janela. Quem sabe aí possa interessar o Guarani novamente. Pedro Del Valle, atacante, paraguaio. Paraguaio? Não estou lembrado, Batista, tem que pesquisar. Assim, de bate-pronto, não me lembro do atleta. Mas atacante, o Guarani já tem um monte aí, né? Você já passou uma lista. É que foi embora o Bilu, né? Foi embora o Bilu, ele precisa trazer um jogador para o lugar do Bilu. Sei. Não posso dizer se é bom ou se não é. Eu também não conheço o jogador. Não conheço. Não dá para ter uma análise. O cara tá saindo do Paysandu, que está na situação que está, não deve estar jogando. Não está jogando no Paysandu nesse momento, tem que ficar esperto. Ele não está jogando porque está voltando de lesão. Ok, sem problema. Não, mas pior ainda, essa então. informação... Não, mas está recuperado, né? Então, mas é pior ainda. Então por que não joga lá? Quanto tempo lá? está sem ritmo? E o Samuel também está deixando o Guarani. Então Samuel não é só o Bilu. Samuel também está saindo. Aliás, o Samuel então saíram era dois e não está chegando nenhum. O Samuel era a solução de todos os problemas com a saída do João Marcelo, né? É. Lembra disso, não? Eu lembro. Pedro Del Valle tem um gol em 19 jogos pelo Paysandu. Está respondido. Eu não preciso nem pesquisar. No Paysandu, que é o último, o Breno sabe. Paysandu é o último, Breno? É o último colocado. E ele joga B. de ponta esquerda e ponta direita, tem 31 anos. 31 anos. Veio de contusão. Fez um gol e 19. E aí, Gleger? Não, eu não contrataria. Tá bom, tá respondido. Vale um comentário sobre o técnico Marcelo Fernandes. Pegou o time na zona de rebaixamento. Guarani é 10º. São 5 jogos sem perder. 2 empates, 3 derrotas. 3 vitórias. 3 vitórias consecutivas. Guarani tinha 4 derrotas consecutivas na competição. Então, o trabalho do Marcelo Fernandes vem chamando a atenção. E chamando tanto a atenção que agora há pouco o Gleger, lá na Rádio Bandeirantes, falou a respeito disso. O Guarani estava lá embaixo, atolado na zona de rebaixamento, e deu essa arrancada. E aí começaram a aparecer times interessados. Então valorizou o elenco do Guarani, essa arrancada, chegada no Marcelo Fernandes. E valorizou o elenco e o Marcelo também, né? E o Marcelo também, porque olha, a situação que estava o Guarani, bom, quantas vezes nós falamos aqui, pra mim o Guarani brigaria para rebaixamento, com aquilo que tinha. Gleger, mas o Marcelo, ele recebeu 9 contratações, mas as 9 contratações fizeram só 2 jogos, desses números todos que você disse aí. Então, o trabalho realmente do Marcelo tem muita relevância. Ele falou aqui, né, pela importância de estar assumindo o Guarani, mesmo na situação em que estava, e eu não tenho dúvida, Batista, que tem feito um excelente trabalho
o Marcelo Fernandes, que na minha opinião é um baita de um treinador. Esse interesse dos outros clubes pelo mercado, a situação financeira dos times, tem time aí na Série A buscando um jogador na Série C. Então você veja como é que a situação é complicada. E é normal, viu, Batista? Porque o Guarani dá muita visibilidade, né? Não só para o treinador, para os jogadores também. Resta a diretoria, né, ficar ali, né, tentando não deixar as coisas acontecerem. Eu vou repetir, é melhor realizar um esforço para manter o que já está aí do que ir na janela para contratar. Esses jogadores são realidade. Estão jogando pra caramba? Não. O desempenho está excepcional? Não, não está. Agora, o trabalho do Marcelo Fernandes, a melhora do desempenho do time, da organização, é indiscutível. O time mudou da água para o vinho. Sabe um detalhe que é importante? Detalhe no ar. Detalhe no ar. Um detalhe que é muito importante é que ele recuperou também alguns atletas, hein? Caio Melo, o Isaac, né? O Andrei, o goleiro, tudo bem que aí tem a participação do Arzur também. O Emerson, que eram jogadores que não vinham jogando bem, não. Rafael, zagueiro. Exatamente. O próprio Alan Santos, né? Que estava ali ainda, estava meio assim. Ele recuperou algum jogador. Além do bom trabalho, a recuperação desses jogadores que eram titulares e não vinham jogando bem, né? Você sabe que eu acho muito importante, cada um tem uma opinião, mas eu acho muito importante a torcida tentar manter os pés no chão, porque tem muito campeonato pela frente. O ouvinte acabou na Rádio Bandeirantes dizendo o seguinte: mas quem está encantando? Quem que está desempenhando? Ninguém. Então a incerteza é muito grande. Ninguém no campeonato inteiro. Que eu estou dizendo. Então não é demérito, mas não está arrumado. Você bate o olho e tem certeza que o time vai subir? Eu não tenho. Pode ser que daqui 3 rodadas eu tenha essa segurança. Então a torcida, ela na verdade é mais esperança do que aposta. Esperança que melhora. Está melhorando, mas precisa esperar um pouco. Quem vai ser efetivamente o substituto do Bilu na frente? Quem vai ser? Esse cara que escalou, o cara está sempre do lado do Brunão lá na frente. Eu, por exemplo, não tenho essa resposta. O tempo vai dizer. Então eu estou dizendo de uma posição. E se saírem 2 jogadores, o volante ou o segundo volante? Como é que vai fazer para arrumar de novo o meio campo do Guarani? Então, calma. O que é importante é que o Guarani achou um trilho, um sentido. Está organizado. Se vai subir ou não é um outro detalhe. E sobre Alan Santos, não sei se o Breno tem alguma informação. Ele saiu contundido contra o CSA. Eu tive até a impressão de que o Marcelo Fernandes estava aguardando uma substituição para trocar o Diego Torres, né, que notadamente ele não aguenta jogar os 90 minutos. Nesse jogo do CSA, o Diego Torres começou a ter câimbras. Eu até chamei a atenção porque a câmera mostrou a panturrilha dele, a batata da perna, parecia um sapo, a batata da perna do Diego Torres. Um negócio impressionante, a perna dele estava tão dura que ele estava... Como é que ele estava andando? Ele estava andando assim, ó. Ele estava andando assim. E mesmo com uma perna só, ele ainda fez um cruzamento que quase resultou no segundo gol do Guarani. Que não foi cruzamento, aquilo foi assistência. Assistência. Com uma perna só. Estava jogando com uma perna só. É a cavada. Porque não teve como substituir, porque o Marcelo Fernandes gastou a substituição com a contusão do Alan Santos. O Alan Santos sabe qual é a contusão dele, ô Breno? Ainda não, Batista. A assessoria de imprensa ainda não confirmou, e como a gente não pode acompanhar os treinos, não dá para saber também se ele está treinando ou não, mas eu vou atrás dessa informação. Agora, o que é certo, Batista, em relação ao time da Copinha, né? Porque ontem o Guarani perdeu por 2-1 na Copa Paulista, e no segundo tempo, quem que entrou? O Ryuta Takahashi, e o torcedor que viu o jogo, tanto pela Ulisses TV, quanto estava no
estádio Brinco de Ouro da Princesa, não entendeu porque ele não começou o jogo, porque ele é melhor do que os outros jogadores que estão atuando na Copinha. E o que ficou claro também? O gol do Guarani foi marcado pelo João Vitor, assistência do Ryuta Takahashi. Ficou claro que os atletas que vinham sendo utilizados pelo Maurício Souza, que foram contratados antes, no início do campeonato, eles não conseguem jogar nem a Copinha, Batista.